Karl Lagerfeld já era uma lenda antes mesmo de partir, em 2019. Astuto e muito talentoso, ele acabou virando uma lenda, um ícone para a cultura pop, usando o seu trabalho e a sua imagem, sua figura. Ele completaria 88 anos em 10 de setembro de 2021, então, para homenageá-lo, eu vou listar 88 curiosidades sobre Karl Lagerfeld. Só para uma breve introdução, ainda não está contando, Karl Lagerfeld era fotógrafo e designer de moda. Sua figura ficou muito popular enquanto diretor criativo da Chanel, mas ele também dirigia paralelamente a marca Fendi e a sua própria marca, Karl Lagerfeld. Ele também soube usar a sua própria imagem, a sua figura, para colaborar com o ícone que ele se tornou para a cultura pop. Sempre com uma língua muito afiada, o Karl teve uma fama sempre de figura polêmica. Então vamos lá. Ele nasceu na Alemanha em 10 de setembro de 1933. Faleceu em 19 de fevereiro de 2019 na França. O seu sobrenome verdadeiro era Lagerfeld, com T no final, mas ele tirou o T porque ele achava que não era muito comercial. O Karl era formado em design e história, mas essa era uma formação de ensino médio, o Karl não tinha faculdade. Em 1955, ele virou assistente do Pierre Balmain, depois de vencer um concurso de moda. A primeira coleção assinada pelo Karl Lagerfeld foi para Jean Patou em 1958, mas foi um fracasso. Dizem até que ele foi vaiado pela imprensa no desfile. Em 1983, ele entra na Chanel já como diretor criativo e salva a marca de uma iminente partida para o fundo do poço. O primeiro sucesso de Karl na moda foi com a Chloe, em 1973. Em 2001, durante um evento em Nova York, o grupo PETA tentou atacar o Karl com uma torta, mas acabaram atingindo Calvin Klein, que não usava pele. O apelido do Karl era Kaiser, imperador. O Karl fotografava todas as campanhas publicitárias em que ele trabalhava, das marcas que ele trabalhava. Chupé, a gata do Karl Lagerfeld, é uma das únicas herdeiras do estilista. Karl Lagerfeld usava óculos escuros na maioria dos eventos em que ele participava, até durante o trabalho. Ele disse que isso acontecia porque ele odiava como os olhos das pessoas míopes apareciam com óculos de grau, então ele preferia usar óculos escuros. Em um ano, Karl Lagerfeld perdeu 42 quilos. Ele disse, na época, que ele perdeu peso com Sponlight, um pó dietético, mas na verdade, anos depois descobriu-se que era uma dieta que ele seguia. Ele dizia que o segredo do seu penteado era nada mais nada menos que um shampoo a seco da marca Clorane. A pedido de sua mãe, Karl jamais pisou em igrejas. Uma cartomante ou algo assim teria dito para a mãe do Karl quando ele era novo que ele seria um sacerdote. E isso para a mãe dele era a última coisa possível da face da Terra. Então ela fez ele prometer que ele jamais pisaria numa igreja. Por conta disso, o Karl constantemente não comparecia a eventos como casamentos ou missas, velórios, etc. O Karl só dormia com roupas de cama branca. Ele dizia que ele desconfiava de roupas de cama estampada, então se ele chegasse em um hotel que tivesse estampa, ele mandava mudar imediatamente para roupas de cama brancas. Karl não bebia, não fumava, não tomava café, não bebia chá, porém ele tomava em média 20 latas de Coca Diet. Ele dizia que, na verdade, ele acordava e tomava uma latinha de Coca Diet e ia tomando Coca Diet até a hora de dormir. O Karl odiava o uso de calças legging durante o dia a dia, rotinas diárias. Ele achava a pessoa usar esse tipo de roupa fora da academia. Era para ele uma derrota, como se a pessoa tivesse perdido o controle da vida. Aos 6 anos, o Karl já falava 3 línguas: inglês, alemão e francês. Depois, na vida adulta, ele aprendeu italiano. O Karl mantinha um bloco de papéis e pincéis de maquiagem e algumas sombras na cabeceira de cama. Ele dizia que era muito comum, antes mesmo dele acordar, ele sentar na cama com alguma ideia e já começar a desenhar ali mesmo. E sim, ele preferia desenhar e pintar com maquiagem. O sonho verdadeiro do Karl era ser cartunista.
Ele, inclusive, tinha guardado as 7 chaves várias caricaturas de políticos que ele achava que não era muito bom ficar à mão de qualquer pessoa. Por respeito, né? Enfim, pra não ter problema. O Kroll dormia exatamente 7 horas por dia. Não importava a hora que ele fosse dormir, ele tinha que dormir por 7 horas. Kroll atuou no filme L'amour. Esse filme foi lançado em 10 de maio de 1973. E o Kroll beija homens e mulheres naquela trama básica de Angel, sem muito sentido, enfim. O pai do Kroll era um grande empresário alemão responsável pelo comércio de leite em pó. No ano de 1963, o Kroll resolveu pedir demissão e virar freelancer. E por um ano ele trabalhou para várias marcas ao redor do mundo, sem compromisso nenhum. Em 1999, ele abriu a própria livraria em Paris, a 7L ou 7L. Nessa livraria ele vendia artes raras, revistas internacionais e livros sobre fotografia, moda, pintura e design. Ele fazia a maioria também dos ensaios fotográficos para as marcas Chanel e Fendi lá. A Disney Plus pretende lançar uma série sobre Kroll, pelo menos até o próximo ano, uma série de 6 episódios, e ela, a princípio, vai se chamar Kaiser Kroll. Ela deve abordar a vida do Kroll a partir do ano de 1972. Ele tinha uma biblioteca em casa com mais de 300 mil livros, e todos eles ficavam na horizontal, porque o Kroll odiava ter que virar a cabeça para ler os nomes dos livros. Há quem diga que o Kroll tinha 300 iPods e que eles todos ficavam guardados em uma mala Louis Vuitton feita sob medida para o Kroll. E cada iPod tinha uma lista diferente, uma playlist diferente. Ele foi figurinista em 16 filmes, entre eles A Festa de Babette, De Salto Alto e Amantes Inseparáveis. O Kroll dublou o vilão Fabu em As Três Espiãs Demais, o filme. O Kroll também é DJ em uma rádio do GTA 4, a K109. Durante a Segunda Guerra Mundial, a família do Kroll se mudou para o norte da Alemanha e eles fizeram de tudo, e na verdade conseguiram, fazer com que o Kroll não soubesse que tinha uma guerra acontecendo. Antes de se casar, a mãe do Kroll era vendedora de lingerie. Kroll dizia que era uma criança insuportável e mimada. Durante a sua estadia na marca Tiziane, o Kroll fez uma coleção de 90 looks e lançou ela em uma festa de 3 dias. Em 2005, o Kroll vendeu a sua marca, a Karl Lagerfeld, criada em 84, para o Tommy Hilfiger. Kroll contou aos pais que era homossexual aos 13 anos e ele disse que eles reagiram muito bem, que não era nenhum problema para eles. Lagerfeld foi um dos primeiros astros a lançar emojis. Ele dirigiu um curta-metragem para a Chanel, Once Upon a Time, em que conta a história de quando a Chanel, a Coco Chanel, abre a sua primeira loja na França. Ele também co-dirigiu um curta-metragem com Pharrell Williams. O Reincarnation é uma ficção que fala sobre uma possível influência que a Coco teve em uma pintura que inspirou ela a criar os casacos Chanel. Então, lembram que eu falei pra vocês que ele, na verdade, emagreceu através de uma dieta? Então, o médico do Kroll lançou um livro baseado nessa vivência do Kroll, o The Karl Lagerfeld Diet. E nesse livro, tanto o médico quanto o Kroll, eles falam sobre os detalhes dessa dieta. Quando perguntado sobre como mantinha a sua pele, o Kroll dizia que ele lavava o rosto, a sua pele, na verdade, todos os dias antes de dormir. Kroll tinha 2 carros de luxo customizados, um Maybach Landaulet, acho que é assim que se fala, e um Rolls Royce Phantom Drophead Coupe. Ambos são avaliados em $1.350.000. Kroll também criou figurinos para shows. Madonna vestiu Karl Lagerfeld na sua Reinventation Tour em 2004 e Kylie Minogue em 2005 com um show Showgirl. Kroll não comia carne, não usava pele, porém ele era a favor do uso de pele na moda. Subitamente, em 2010, ele abandonou o uso de pele na marca Chanel. Kroll foi ilustrador no livro The Emperor's New Clothes. Kroll foi o fotógrafo da edição 23 da série de livros Visionaire e Demi Moore foi uma das celebridades fotografadas totalmente nuas pelo Kroll. Ele jamais casou nem teve filhos e ele explica que ele gostava sim de crianças, porém ele gostava de poder devolver as crianças quando elas começavam a ficar chatas.
então ele disse que ele não poderia ser pai. Carl namorou o dandy Jacques de Bacher por 18 anos, mas ele sempre alegou que eles nunca tiveram relações íntimas. Pippa Middleton e Adele já foram alvos da língua do Carl. Em 2012, em uma entrevista, o estilista falou que não gostava do rosto da Pippa. Ele achava, inclusive, que ela só tinha que aparecer de costas nas imagens, em fotos e vídeos. E ele disse que ele achava a Adele um pouquinho gorda. Depois, ele tentou remendar, dizendo que as pessoas entenderam errado, que na verdade ele falou que ela era só um pouquinho redonda. Ele adorava Lex, mas ele parou de usar depois que ele emagreceu, porque ele disse que ele achava que Lex só combinavam com ele na versão sem dieta. O nome do meio do Carl é Otto. O avô do Carl, que também se chamava Carl, era um político alemão. Carl tinha duas irmãs, Theodora e Martha. Theodora é meia-irmã, filha do seu pai. A cidade de São Francisco foi devastada por um terremoto em 1906 e o pai do Carl estava na cidade a trabalho no dia do terremoto. Em 2004, quando isso ainda não era muito comum, o Carl lançou uma coleção cápsula. A capa da revista V de 2005, com a Mariah Carey na frente, é do Karl Lagerfeld. Carl participou de um reality show da Chanel, o Signe Chanel, em 2005. A série de uma temporada só conta-lhe os bastidores da Chanel, enquanto a galera espera os croquis do Carl chegarem para a próxima coleção. O Carl tinha um contrato de exclusividade com a Dubai Infinity Holdings, uma empresa de investimentos inovadores em setores de crescimento não convencionais. O estilista era responsável pela decoração das casas da Isla Moda, a primeira ilha dedicada à moda. Em 2007, a Vogue lançou o documentário Lagerfeld Confidential e o Carl odiou. Em 2008, o Carl lançou um ursinho de pelúcia inspirado na sua imagem. Apenas 2.500 exemplares foram vendidos, cada um por $1.500. Em 10 de setembro de 2010, o Carl recebeu do Conselho de Alta Costura do Museu do Instituto de Tecnologia da Moda um prêmio criado exclusivamente só para o The Couture Council Fashion Visionary Award. No mesmo ano, o Carl lançou uma coleção de peças de artes, todas criadas em diamantes. Carl colecionava broches. Em 1994, o Carl usou um trecho do Alcorão em um de seus desfiles e precisou pedir desculpas depois, quando o Conselho Escolar Muçulmano da Indonésia ameaçou boicote à marca Chanel e uma série de protestos na Alemanha, na cidade natal do Carl. A casa principal do Carl na França, no Paris, foi construída em 1820 e ela é toda decorada em Art Deco. Karl Lagerfeld media 1,78. O estilista via o oportunismo como uma das chaves do sucesso na moda. Carl não gostava de aniversários, mas ele sempre fazia uma festa de aniversário para sua gatinha. Carl se considerava uma pessoa fácil de trabalhar. Ele dizia que, por incrível que pareça, ele não tinha um ego inflado de chefe. Ele sabia delegar, sabia dar ideia e que conseguia manter uma harmonia na equipe. E por ele também conseguir lidar muito bem com a pressão desse mundo da indústria, ele achava que ele era ótimo para trabalhar. O Carl disse em uma entrevista para uma revista do Brasil que considerava a Dilma Rousseff mais elegante que a Angela Merkel. Essa de Queiroz era um dos autores preferidos do Carl. Carl não considerava a moda uma arte, ele inclusive achava isso ridículo e para ele a moda era só mais um ofício. Christopher Kane era um dos designers dessa nova direção preferidos do Carl. Ele achava muito engraçado quando as pessoas faziam documentários ou escreviam livros sobre a sua vida, porque ele sempre mentia sobre a vida dele. Para ele era realmente engraçado as pessoas tentando adivinhar como que a história dele foi construída. E ele jamais lançaria um livro de memória dele, disse que ele odiava isso. Sobre isso, o Carl dizia que apenas jovens deveriam praticar sexo. Ele achava que as pessoas mais velhas tinham que focar em coisas como amizade e afeto. O Carl não comia carne e também não consumia açúcar por recomendações médicas. Perguntado sobre o porquê que sempre vestia preto, ele disse que era simplesmente mais fácil vestir preto e que ele usava cores sim, ele só não gostava de misturá-las. Então, na vida cotidiana, nas rotinas, ele podia usar rosa ou azul,
mas ele nunca misturava cores. Ele não gostava de internet e ele também não assistia televisão, mas ele lia jornais e revistas diariamente. O calendário Pirelli de 2011 foi todo fotografado pelo Kroll. Em 2010, ele já falava sobre a tendência de conforto. Em entrevista para Isto É, naquele ano, ele disse que as mulheres procuravam conforto e elas estavam conhecendo melhor os seus corpos. Kroll nunca votou. Depois de 2 acidentes de carros causados por negligência própria, o Kroll parou de dirigir. Em um desses acidentes, ele dormiu na direção. Kroll não gostava de voos comerciais e detestava viajar com mais pessoas. Ele gostava de dormir nas viagens e ele disse até que uma vez ele tentou viajar com a equipe dele, mas foi um inferno porque as pessoas ficavam pedindo comida, bebida, conversando, quando ele só queria silêncio total. O Kroll era padrinho de algumas crianças e uma delas, o Wilson, sempre aparecia com ele nos desfiles da Chanel. O Kroll era amante da pressão na moda. Ele achava hipocrisia os designers reclamarem da rotina exaustiva e das pressões psicológicas da indústria, porque eles, em teoria, já deveriam saber como era essa indústria ao entrarem na moda. E essas são as 88 curiosidades sobre Karl Lagerfeld. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de comentar o vídeo, compartilhar e de me seguir nas redes sociais para que vocês tenham a Nana preenchendo a sua semana.